Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, chegando no seu feed. O time hoje tá com Daniel Soares aqui comigo no estúdio e Luara Ramos via internet. Hoje a gente recebe aqui também no estúdio o economista, vereador do Rio e candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSOL, William Siri. Vamos conversar aí sobre o que o Rio precisa discutir nesses próximos meses de campanha, com a eleição batendo a porta. Siri, prazer tê-lo novamente aqui agora presencialmente. Você esteve com a gente na campanha em 2020 online, né? No meio da campanha, na correria. Na pandemia, no carro e tal. Agora você tá aqui presente, né? Fisicamente bem melhor. Bem-vindo, obrigado por ter arrumado aí um espacinho na campanha pra falar com a gente. Pô, meu irmão, eu agradeço a vocês aqui, enfim, a gente sempre quis vir aqui, só que na primeira vez, como você mesmo falou, né, foi ali online, e pra mim já foi importante demais, e parabéns aí pelos 10 anos que vocês estão fazendo aí esse ano, e enfim, espero que nossa conversa aqui hoje, em 2020 como vereador, e agora um pouquinho com mais responsabilidade como governador, mas estou muito à vontade e muito confiante que a gente vai colocar o estado do Rio de Janeiro aí com um programa, com uma nova visão, que ninguém aguenta mais o jeito do que o Rio de Janeiro vem sendo governado, né? Luara Ramos, boa noite. Oi, Caio, Daniel, olá para o nosso candidato de hoje. E oi para todo mundo que ouve a gente a partir de agora. Bora para nossa conversa. Mais um dia de análise do Rio de Janeiro de uma distância segura, mais segura ainda, né, Luara? Você tá um pouquinho mais longe ainda, né? Daniel, boa noite. Boa noite. Todos rubro-negros na mesa hoje, né? Na mesa, na mesa física. Na mesa sim, deixa isso aí. Mas todo mundo ganhou no final de semana, o que importa. Atlético tá voando, Atlético Mineiro tá voando. Até que enfim também, né, Luara? Pô, enfim. Não vamos falar de futebol hoje. Diziam que galo não voa aí, ó. Tá voando baixo. Antes da gente começar a nossa conversa, tem um recado pra você que tem que sair de casa com o seu bebê. Você sabe que é preciso ter segurança e conforto para a cria e liberdade e autonomia pra você. É para te ajudar neste momento que a gente indica a Dona Chica Slingeria. Sejam nas grandes viagens ou nas pequenas saídas, os slings e carregadores de bebê da Dona Chica facilitarão a sua vida, garantindo mobilidade para mamães e papais e bem-estar para os pequenos e pequenas. Visite a loja donachicasling.com.br e ganhe 10% de desconto no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, você ganha mais 5% de desconto. Vai lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Conheça também o Instagram, @DonaChiqueSling. Fazer uma convocação, né? O pessoal já tá sabendo, dia 27 de agosto vai ter o especial Boteco Lado B 10 anos, né? A gente vai trazer Cecília Oliveira, Orlando Calheiros, para debater comunicação e segurança pública lá na Casa Porto, a partir das 7 horas da noite do dia 27, quinta-feira que vem. E estão abertas inscrições para apoiadores e apoiadoras de todas as faixas, né? Então, quem é apoiador já pode fazer aí a sua inscrição. Vai ter uma comemoração lá, mas o principal vai ser a gravação, né? De um episódio especial. A gente vai receber a Cecília e o Orlando, dois convidados que já estão acostumados com o Lado B, dois amigos da casa. Dia 27, a partir das 7 horas, na Casa Porto. Então tem poucas vagas, né? A Casa Porto não é um espaço tão grande assim. Elas, por enquanto, estão exclusivas para apoiadores e apoiadoras, tá? Quem já é apoiador, né? Já recebeu o link no e-mail. Quem ainda não recebeu o link, de repente o e-mail foi pro spam e tal, me chama aí no Instagram do Lado B, no Twitter do Lado B, pergunta que a gente consegue, enfim, enviar o link novamente. Também teve a newsletter, né, do Apoia-se da Aurelo, o pessoal já recebeu por lá. Se você não é apoiador, mas quer participar, você pode vir apoiar, que ainda tem vaga, apoia.se/Lado B do Rio, faixas a partir de R$10 por mês. Você também pode fazer o Pix de aniversário, né? Pô, faz um Pixzinho aí pra gente de aniversário, 10 anos, pô. ladobdorio@yahoo.com,
ladobdorio@yahoo.com. Mais cupom, né? Olha só, distribuição de cupom. Cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, 20% de desconto em cada compra. E tem o cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com, e lá o cupom é LADOB e você tem 10% de desconto. Bem, Siri, vamos começar, a gente tava brincando aqui em off, né, vamos começar com a pauta tranquila, né, pô, não, coisa de boa, fina, coisa tranquila, né. A gente até tratou aqui na semana passada, né, e é um tema que eu acho que promete ser o grande tema nas eleições no Rio de Janeiro, né, acho que de certa forma quase sempre é no Rio, e talvez esse assunto esteja se expandindo para o Brasil, que é segurança pública. E aí, você é um quadro de esquerda, um candidato de esquerda, de um partido de esquerda, queria saber como é que você pretende tratar sobre segurança pública na sua campanha, qual a leitura que você tem feito aí da segurança pública, considerando esse notadamente, né, um histórico já de anos, calcanhar de Aquiles para a esquerda, não só para a esquerda carioca e fluminense, mas para a esquerda brasileira como um todo. Então, meu irmão, a verdade tem que ser dita, o crime organizado dominou o estado do Rio de Janeiro, mas alguém tem que... Está dominado, alguém está organizando. E assim, claramente a extrema-direita vem organizando o crime no estado do Rio de Janeiro. Falo isso porque as evidências estão aí, né? Rodrigo Bacelar, hoje preso pela Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, o coordenador do Comando Vermelho na LERJ. O cara é presidente da LERJ. Hoje a LERJ é um antro da corrupção e da safadeza do estado do Rio de Janeiro. Tu vê lá TH Joias, mais um deputado, né? Que, meu irmão, negociava drones com alta tecnologia para o Comando Vermelho, para as outras facções também. Tem outro deputado estadual, Thiago Rangel, que roubou mais de R$1 bilhão em 2 anos na educação. E quem mandava também na educação era o Rodrigo Bacelar, a secretária indicada dele. E ele também tinha associação lá, colocando assessores do TCP. Aí você vai pro Cláudio Castro, que já recebeu o toque, a segunda vez aí da Polícia Federal, que tá nessa operação sem refino, né? Do Magro aí, do Ricardo Magro, que deve mais de 52 bilhões de reais, né, de impostos, fora toda essa sacanagem que faz aí com questão de impostos de gasolina, junto lá com Canela também, enfim. E o Cláudio Castro também tá na lista do Adilcinho, que também faz parte, né, de uma organização criminosa que é um bicheiro, ganhando lá mais de 3 milhões de reais, 3,6 milhões de reais. Então, assim, você vê que a extrema-direita vinha organizando. Tem gente, uma coisa que eu aprendi na política é se alguma coisa tá do jeito que tá, é porque alguém organizou para estar exatamente daquela forma. Então, hoje, esses mesmos sempre criaram a narrativa que nós da esquerda, nós do PSOL, sempre fomos lenientes com os bandidos, enfim, com as organizações criminosas, com o Comando Vermelho, mas nada como a verdade, nada como o tempo, né? Então, assim, nós estamos hoje evidenciando efetivamente quem está ganhando muito dinheiro com essa insegurança e com o medo que o povo está nas ruas. O grande ponto é que são 30 anos fazendo o mesmo tipo de política pública de segurança e nada muda. É matança, matança, matança. Como a própria Cecília, que eu imagino que seja ela mesmo, né? Vem falando bastante sobre isso, que como essa lógica de matar, 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 isso é uma política pública e dá muito voto. O nosso compromisso e o nosso projeto do PSOL, que é um projeto de esquerda com viabilidade, é mostrar a causa, porque hoje tá aí. E essa galera todinha, como Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro, Ricardo Magro, enfim, TH Joias, e tem muito mais. Nós estamos passando por um momento ímpar no estado do Rio de Janeiro, que é desmantelar e mostrar que a grande lavanderia desse dinheiro todo são os bancos que estão lavando. E aí você vê Carbono Oculto, operação da Polícia Federal também, que demonstrava que o PCC, enfim, que essas organizações criminosas, essas fintechs, o caso do Vorcaro, né, que essas fintechs lavam dinheiro, né, dessas organizações criminosas. O caso do Vorcaro também demonstra, meu irmão, Banco Master, uma grande lavanderia. Inclusive com o dinheiro do fundo de pensão do estado do Rio de Janeiro. Exatamente, R$1 bilhão, inclusive, 3 bilhões de reais, inclusive também com um grande parceiro, que é o Flávio Bolsonaro, para fazer um filmezinho pro pai, de alguns poucos milhões, mais de 60 milhões, né, e mesmo o cara depois
basicamente preso e tudo acontecendo. Ele falou, meu irmão, tamo junto. Como saiu em todas as notícias aí. O próprio Flávio Bolsonaro, que tem uma ligação, todo mundo sabe, com as milícias do Rio de Janeiro. Pô, o próprio Adriano da Nóbrega, que morreu na Bahia, pô, o cara tinha a mãe e a esposa no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, assim, é inegável que a extrema-direita organiza o crime no estado do Rio de Janeiro. Por óbvio, esse grande centrão também que se estabelece, é isso, União Brasil, PP, por exemplo, o MDB, né, que tem Washington Reis, tem Canela e tudo mais. Essa galera da velha política também se beneficia dessa estrutura corrupta que o estado do Rio de Janeiro não aguenta mais. E tá sempre a gente há muito tempo denunciando o Sérgio Cabral, nós há muito tempo estamos denunciando o Eduardo Paes, nós há muito tempo estamos denunciando essa lógica da política que se tornou, principalmente depois que o Bolsonaro foi eleito, vem um bolsonarismo mais capenga, mas com os caras com relações com as facções nítidas. Porque eu acho que tem um marco que uma boa parte da política sempre teve aquela coisa, aquela conivência, sabe? Ali e tudo mais, até pra fazer campanha e beleza. Só que o caso do Bacelar demonstra que, meu irmão, se não tem operação unha e carne, hoje quem seria o teu governador, o nosso governador... Candidato à reeleição no cargo. Candidato à reeleição, com toda a estrutura, toda a máquina, com mais de, se bobear, 80%, 90% dos prefeitos, seria Rodrigo Bacelar. Esse é o tamanho do estado, do problema do estado do Rio de Janeiro. Nosso grande problema e a nossa centralidade é mostrar que nós temos um projeto que, para mudar o estado do Rio de Janeiro, é só um projeto de esquerda. E aí, eu fico sempre nos podcasts, já fui em podcast aí de grandes policiais. Tá enfrentando alguns aí. Alguns aí, vou amanhã, enfim, vou também aí no que é mais polícia coisas mesmo. Da campanha. Coisas da campanha. Mas é importante que a gente vai demonstrando que é isso, era vocês mesmo que falavam que o pessoal está aí, meu irmão. Continua denunciando e a relação que essa galera tem com as facções como o Comando Vermelho, TCP, milícia, tá tudo aí, a política, o crime e, infelizmente também, boa parte da polícia é uma coisa só. Então, assim, o nosso projeto, cara, eu tô muito animado, sei da responsabilidade, sei do perigo, mas, cara, da onde eu venho, meu irmão, eu sou criado no quilômetro 32, nascido e criado no quilômetro 32, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Hoje moro em Campo Grande, na minha querida Zona Oeste. Tô com a Juliana Carvalho aí, nossa vice-governadora, que é de Volta Redonda do interior. A gente tem um projeto que sim pega a periferia, pega as favelas, pega o interior para mudar e denunciando, não só denunciando, mas com propostas viáveis assim para a segurança pública, porque uma delas é, por exemplo, a parceria com o governo federal, com a Polícia Federal, porque isso não acontecia antes. Cara, pra você ter noção, olha que coisa, como isso pra mim é muito central. A gente fala muito sobre inteligência, né? Porque é uma questão óbvia. É óbvio, né? Sabe quanto eles colocaram no orçamento público de segurança em 2026? 0,01% de orçamento para segurança pública. Isso é para não investigar, é para não ter. Claro. Desmontar mesmo. Desmontar, porque quando você vê, os caras, irmão, de engenharia, assim, é uma arquitetura que você monta. Por o seguinte, olha, o Cláudio Castro, nos 6 anos de governo dele, ele teve 6 secretários de polícia civil. De polícia militar, 4 secretários da polícia militar. Como é que você organiza uma segurança pública? Porque isso, como eu falei, se alguma coisa tá do jeito que tá, porque eu tô organizando efetivamente, exatamente para estar daquele Inclusive, jeito. parte desses secretários estão enrolados aí nas investigações. Exatamente. E aí é o seguinte, meu irmão, os caras constroem uma lógica para não ter planejamento, não precisar investigar, para eles fazerem o que eles quiserem. Porque eu não investigo, porque se não tivesse a Polícia Federal, nada dessas investigações, como eu falei, Rodrigo Bacelar, o Comando Vermelho tá nos governando hoje. E é um crime perfeito. Porque, por exemplo, segurança pública, eles pautam somente pela polícia. Nós estamos pautando como o Estado todo. E aí, meu irmão, eu digo o seguinte, olha como é que não é um crime perfeito. Eu desarticulo toda a polícia para não investigar. Eu coloco só quem eu quero. Continuo com a narrativa que a esquerda é o que financia as facções. E está demonstrado efetivamente para todo mundo que não é. E aí, a pauta da educação que nós estamos defendendo, uma educação integral, o Rodrigo Bacelar, ele não só dominava toda a pasta da segurança pública, ele também dominava a educação, porque aonde nós podemos dar oportunidade de desenvolver nossa juventude, ele precariza para essa galera não ter uma esperança e um futuro melhor
E essa galera vai pra onde? É um ciclo vicioso, meu irmão. E loteando Isso- politicamente as direções de escola e direções de coordenações Exatamente. regionais. E aí tu não tem uma juventude que não tem perspectiva, vai pro crime, Ou pô. seja, é um projeto de curto prazo e de longo É prazo. lógico. Meu irmão, crime perfeito. Eu não investigo, eu domino a polícia, eu não dou perspectiva pra educação, eu precarizo a educação. E bota a culpa na esquerda que não E- tá no poder A há culpa é 40 minha. anos. E a culpa é minha. Não à toa, meu irmão, nós temos aí educadores e educadoras que são sucateados. Pergunta pra qualquer educador do estado. E do município, então, que o Eduardo Paz fez com a minutagem, meu irmão, não tá no gibi. Foi a maior crueldade que eu vi. O cara fez de tudo, como tá querendo fazer agora, pra ter voto útil comigo. E, meu irmão, o cara fez isso com o Tarcísio Mota. 1 mês e meio depois, ele fez a maior crueldade com os servidores públicos, ampliando pra 6 anos de contratação em qualquer secretaria e colocando a minutagem sem dar R$1 a mais para qualquer educador e educadora. Esse é o projeto neoliberal que esse pessoal tem. O Eduardo Paz é muito mais eficiente em fazer, porque o Rodrigo Bacelar fazia isso para não ter perspectiva e alimentar um ciclo, meu irmão, para sempre essa galera ir pro tráfico, ir para as facções, para ele ter sempre alguém, porque, meu irmão, porque isso, ó, olha só, eu não dou perspectiva para a juventude, precarizo a educação, esse povo, uma parte, infelizmente, vão para as facções e eu crio uma narrativa num todo, tem que matar, vai lá, mata 100, mata 200, porque a chacina é sempre maior, meu irmão, é sempre maior. E é tudo descartável. Não tem, meu irmão, nem a humanidade desse pessoal, é Deus, pátria e família, né? A humanidade que não existe. Então, assim, é fogo, né? A gente acaba relacionando com tanta coisa, mas meu irmão, esses caras dominaram e fizeram uma arquitetura de um crime perfeito. Então, assim, nosso projeto é justamente, fala, meu irmão, assim como Darcy Ribeiro e o Brizola, nós vamos revolucionar a educação. Educador e educadora, nós vamos valorizar vocês como nunca aconteceu nesse estado. Porque se depender de Eduardo Paz, depender de Douglas Ruas, não vai acontecer, porque eles já fizeram isso. O Douglas Ruas, ele pode falar o que for, meu irmão, é só ver. Tá o pai, tá o filho. O pai dele, Capitão Nelson, lá de São Gonçalo, pergunta a algum educador e educadora, odeiam ele. Ele vai fazer a mesma coisa, pô. Porque ele é pupilo do pai, pupilo de Cláudio Castro, pupilo de Rodrigo Bacelar. Eduardo Paz pergunta ao educador e educadora. A gente fala tanto de educação, os políticos agora falam tanto de educação, e meus irmãos, os caras só precarizam a vida da população, da nossa juventude. Então, assim, essa categoria da revolução na educação, a revolução na política, e essa revolução na política é para, primeiro, mostrar a arquitetura que o estado do Rio de Janeiro hoje vive, essa engenharia também que está funcionando, do crime organizado, porque não é só sobre segurança, eles utilizam a segurança como narrativa, mas precariza todo o Estado, na saúde, na educação, na ciência social, enfim. E, ao mesmo tempo, nós precisamos, para que a população tenha serviço público de qualidade, a gente vai fazer novos concursos, valorizar o servidor público, porque para mim isso faz parte da revolução política que nós queremos. Porque, meu irmão, a gente precisa de bons servidores, todo mundo quer trabalhar com qualidade, né? E uma revolução econômica também, como economista, eu quero reindustrializar o estado do Rio de Janeiro, com a agenda ambiental, né? Nessa centralidade da agenda ambiental, porque todos os países desenvolvidos, né? Todos os países que desenvolveram tiveram grandes indústrias e hoje nós temos já tecnologias para que não é indústria pela indústria, né? Sim. É uma indústria que efetivamente tem a capacidade de entregar bons empregos, desenvolver. Meu papel como governador vai ser botar a melhor infraestrutura para que essas fábricas, essas indústrias, e nós estamos usando muito o termo que a gente acredita muito de complexos produtivos, né? Temos projetos apontando por um caminho de transformação, de revolução e apontando que, meu irmão, esses caras estão aí, estão organizando o crime do estado do Rio de Janeiro. Falei pra caramba, né? Não, podcast é bom por isso. Isso aí, fica à vontade. O candidato tem que falar. Aqui, candidato tem que falar. Você tá aqui pra gente te ouvir mesmo. Luara. Se for falar sobre o Flamengo, vai aí que a gente vai embora. Mas aí, coitada da Luara, não vai aguentar. 3 falando sobre o Flamengo, não aguenta. Vai, Lu. Não, me poupem, por favor. Candidato, a transição geracional na esquerda, né, é sempre também um tema recorrente. Ao mesmo tempo, quando alguém jovem decide disputar cargos como os de governador, uma das ponderações que fazem é que falta experiência, então que para construir uma carreira política precisa percorrer um caminho, né, que comece aí dos cargos mais locais. Queria saber como é que você vê essa contradição e como não está aí numa armadilha de transformarem também a sua candidatura, uma candidatura que é jovem, né, naquela coisa que eu não sei como é que vocês chamam
põe no Rio, cartinha branca, café com leite, né? De um eterno ensaio para os próximos passos, as próximas eleições. Pô, Luara, isso aí é importante demais você ter falado sobre isso, porque assim, o que eu tenho dito sobre esse assunto é, graças a Deus, eu não tenho a experiência que esses caras vêm demonstrando no estado do Rio de Janeiro, porque senão eu estava preso hoje. Pois é. Ou a maioria foi preso, vamos lembrar que os últimos 7 governadores ou foram presos ou foram afastados, né? O Eduardo Paes, quando perdeu também, tinha toda aquela complexidade lá da Lava Jato, enfim, a Lava Jato tem todo um problema também, mas, né, meteu o pé foi pro exterior, depois voltou em 2020 também. Então, assim, graças a Deus eu não participo, não queria de forma nenhuma ter esse tipo de experiência. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma experiência, porque a gente olha, analisa, observa e diz, não é por aí que nós queremos ir. Por isso que o nosso programa, nosso projeto, que é revolucionário, que é de esquerda, quando a gente fala de ensino integral, para que nossos jovens tenham uma perspectiva melhor, para que os nossos jovens tenham uma renda básica, né, para justamente ter a possibilidade de permanecer ali na escola e ter um bom ensino, ter uma revolução na economia, ter uma revolução na política. É isso, eu fiz 34 anos, tem uma semana, né? Uma semana e alguns dias, foi dia 8. Eu acho que eu também cumpro esse papel, e eu tenho essa responsabilidade de colocar pra nossa juventude, pra gente que sou já jovem um pouquinho mais tempo, né? Já tô ficando aí, tô passando dessa categoria de jovem, mas enfim, tô com uma filhinha de 1 ano e 5 meses, minha linda e maravilhosa filhinha Marisol, casado com a minha companheira e esposa Karine. Eu tenho uma responsabilidade de falar, juventude, é possível, assim, é possível ter um jovem comprometido, que vem da periferia, que mora na periferia, que é da periferia, que é da Baixada, que é da Zona Oeste, mostrar um projeto revolucionário que vai transformar, porque todos que estão aí, que vieram até aqui, são comprometidos com a elite. São comprometidos mais do mesmo, sabe? Então o que me fez ser político, o que me fez ser 2 vezes vereador, ser reeleito, dobrando os nossos votos em 2020 para 2024, é porque a população, principalmente dessa periferia, né, da Zona Oeste, me deu essa possibilidade, e o partido também compreendeu que é importante. Nós temos maravilhosos quadros no PSOL, imagina aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, enfim, mas o partido, na sua grande maioria, falou, vai lá, CD, porque nós queremos alguém que efetivamente vivencie as dores da população, que foi minha vida toda, sabe? Assim, minha família, meu pai e minha mãe sempre trabalharam na escala 6x1. Então, assim, nós sabemos, eu sou o único candidato, com certeza, aí que vai estão indo no debate contra a escala 6x1. A gente advoga pelo fim da escala 6x1. A vida me deu experiência para eu estar como candidato a governador. Bem melhor de uma experiência dessa maioria aí. Ou é filho de papai, Meu irmão, vê o André Marinho, qual é? Pô, meu irmão. É um disparate. É um sketch de humor, literalmente. É, irmão. Cara, eu vou te falar, é porque assim, convenhamos, pô, minha primeira vez no debate, eu comecei nervoso, depois no debate lá da Band, né? Mas depois fui me soltando. Só que teve uma hora que eu esqueci de anotar, porque muita coisa que vai acontecendo. Mas quando ele quis imitar o Eduardo Paes, pareceu o Bolsonaro. Nem pareceu, né? Nada. Eu ia mandar na prova e falei, meu irmão, não faz isso não, com todo respeito. Porque assim, é isso, mas é um cara que só... É isso, né? É a cara do novo. Totalmente. É a cara do novo. É um bilionário, deve ser bilionário, o pai dele lá é do novo. Quem não sabe se vai votar no Zema, mas é um bolsonarista. O pai dele é o suplente do Flávio Bolsonaro, que é um dos maiores bandidos que, meu irmão, esse estado do Rio de Janeiro já produziu. Então, assim... Nunca pegou um ônibus na vida. Nunca pegou, meu irmão. Não sabe, se você mandar ir na central, não sabe onde é. Não sabe, irmão. E, assim, nunca acordou 4h30, 4h40 pra estar na estação de Campo Grande, 5h40 pra ir pra faculdade. Meu, nunca não sabe que é cheio de povo. Aí, respondendo diretamente, a vida... é o que me deu a experiência para eu estar aqui hoje como candidato ao governo do estado. Daniel, você como representante da Zona Oeste... Eu ia usar exatamente esse gancho, né? O Siri usou da experiência de vida, ele falou que é cria do 32 que mora em Campo Grande. Para quem não conhece a geografia fluminense, o quilômetro 32, que é no município de Nova Iguaçu, mas é parte da grande Campo Grande, da região metropolitana de Campo Grande. Então é uma baixada fluminense, que é uma extensão, né, socioeconômica da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A centralidade é mais Campo Grande do que o centro de Nova Iguaçu. E quem mora no 32 é isso, né? Quem um dia quero ter um dinheirinho a mais, é morar em Campo Grande. Olha, exatamente, sair do Seropédica Campo Grande ali, né? Naquela ponte coberta e tal. Aí, enfim, eu morei em Campo Grande 29 anos, né? Minha família ainda tá lá, Dia dos Pais eu tava lá. Então, Libertadores, estamos lá também. Final dos Libertadores é um evento fixo do calendário. Que a gente vai lá. O Siri tá convidado pra esse ano. Estarei lá. Porque todo ano a gente vai, né? Não tem jeito, né? Mas enfim, um problema que toca muito a população da Zona Oeste, a gente que é de Campo Grande sabe, é transporte público, né?
Então, tava falando aí do André Marinho, nunca precisou acordar 4h30 da manhã. Eu fiz economia aqui no FRJ, aqui pertinho, no campus da Praia Vermelha. A aula começava às 7h30 da manhã. Então, os meus colegas que moravam na Zona Sul acordavam às 6h30, 6h15, iam de bicicleta, né, de chinelo e tal. E eu acordava às 4h30 da manhã. Charlinho. Né? E aí é legal, porque a universidade pública, sobretudo na virada dos anos 90 para 2000, né? Ambiente totalmente de esquerda, né? Pessoal de DCE, do CA e tal. Aí a principal pauta era não cobrar o estacionamento. Eu falei... Era os tipos de problema. Aproveita que você tá falando pra situar assim, como é que era o pessoal falando, caraca, o cara veio da Zona Oeste, lá, pô, deve ser um fudido, um pobrinho. Não, assim, eu sou de Campo Grande, uma classe média suburbana, meus pais são engenheiros, né, e tal. E aí eu chegava e falava que era de Campo Grande, as pessoas falavam, que legal, cara, pô, é um lutador, né? Um lutador, um guerreiro. Mas você pega, como é que você chega? Você vem a cavalo? Você vem a cavalo? Pega trem? Eu falei, pego, mas não é perigoso? Eu falei, às vezes os índios atacam, né? Aí você vê que o cara acreditava por 30 segundos, assim. Mas enfim, transporte público, né? A gente tem, você falou aí da antiga Supervia, Trens RJ, transporte sucateado, né? Que a privatização feita lá no governo Marcelo Alencar, 1998, prorrogada por mais de 25 anos, a concessão por Sérgio Cabral. O pouco investimento que foi feito nesse tempo, feito pelo governo do estado, com a aquisição de novos trens lá na gestão Garotinho, Rosinha, anos 2000. Os trens novos estão com 20 anos. E sempre a falar da questão de sinalização, as estações totalmente largadas. Acho que o Cabral deu aqueles coreanos também, não foi? Sim, teve. Já em primeiro mandato dele, em 2007, 2008. Quase 20 anos, de qualquer forma. Sim, óbvio. Estações dominadas pelo tráfico, né? A gente que é de Campo Grande, você não precisa ir. Tinha um problema clássico lá em Tancredo Neves, né, na Urucânia, mas não precisa mais. Estação de Padre Miguel, estação de Senador Camará, você olha pro lado de fora, você vê, já virou território livre ali. Sim. E sempre pra falar de Jacarezinho e algumas estações na Baixada e tal. Metrô não tem o nível de sucateamento que o trem tem, mas tem uma... Tá ruim, tá piorando. E tem uma tarifa, assim como o trem, uma tarifa pornográfica, né? O trem custa R$7,70, eu acho, agora. 170. R$7,60, R$7,70 e o metrô tá R$7,90, vai aumentar pra R$8,20. E o transporte intermunicipal, na região metropolitana, sobretudo, no estado inteiro ele é extremamente caro. Se você vai pra região dos lagos, né, o norte fluminense, os ônibus de transporte intermunicipal todos acima de R$10, 15, R$20 pra andar num ônibus comum, né, o famoso duas portas. E na região metropolitana também é extremamente caro. Se o metrô é R$7,90 é um absurdo, qualquer linha da Baixada de São Gonçalo, Niterói pro Rio de Janeiro, pro centro do Rio de Janeiro, é de R$15 pra cima, né, extremamente caro e desorganizado e confuso e tal. Então, queria que você falasse, a partir da experiência de alguém, né, que vem da periferia, que precisou acordar cedo, acordar 4h30 da manhã para estar na estação de Campo Grande 5 horas, quais são os planos da sua candidatura, do seu plano de governo para o transporte intermunicipal e o transporte sobre trilhos, que são os transportes que estão na alçada do governo do estado. Cara, então, eu acho que trem e ônibus, e muito ônibus ali interno, né, entre Guaratiba, Barra de Guaratiba, Campo Grande, sempre foi minha realidade, e trem também, né. E, cara, assim, que agora é trem GRJ, que pegou aí um contrato de poucos anos, ano que vem, no comecinho do ano que vem. Uma concessão tampão. Uma concessão tampão pra ver como é que vai ser, quem vai ganhar. Eu já digo aqui logo, pra os donos aí da concessão 3RJ, antiga Supervia, nós vamos fazer intervenção nos trens e vamos reestatizar. Isso pra mim é fundamental. Venderam pra gente que privatiza, que melhora. Venderam isso na SEDAI, venderam isso, né? Todo mundo tá sofrendo aí. E venderam isso na Supervia. E assim, só piorou absurdamente. Tô até falando aqui, né? Hoje, cada estação não tem um banheiro saudável. Cara, eu vivi assim, isso na época da faculdade. Agora eu sei, por exemplo, que eu tenho intolerância à lactose. Meu irmão, não sabia aquela época. Caralho, meu irmão. Exatamente. Eu passei muito perrengue, assim, isso só piorou. Sacou? É uma parada que eu vivi na pele, assim. E essa galera que tá aí querendo ser coisa não faz ideia o que é isso. E a população, uma galera, tem intolerância à lactose e não faz ideia. Cara, banheiro, acessibilidade, não existe. Várias estações, a escada rolante não funciona, meu irmão. Madureira, por exemplo. Sempre vai ter uma, duas ali não funcionando. Então, assim, cara, é necessário. Nós fizemos um levantamento, a forma que há hoje, toda a operação gasta-se 860 milhões por ano. Nós temos capacidade para fazer isso. É óbvio que o Estado, né, nessa lógica que vem até hoje, vão falar, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A grande questão é onde estão alocando, até porque estão roubando muitos milhões, e o Ricardo Couto aí,
o desembargador que assumiu aí o governo, né? O governo tampão para concessão tampão. Desse bandido aí que é o Cláudio Castro, tá demonstrando. Então, assim, nós vamos intervir diretamente, porque a população não tem como mais ficar passando, meu irmão, sofrendo. São horas. Pra você ter noção, não sei se vocês estavam fazendo no levantamento, né, pra falar da intervenção da estatização, a gente foi ver o desenho ferroviário que nós temos no Rio de Janeiro. Sabe de que época que é? O último desenho de trem. O de trem é do século XIX. É do século XIX, irmão. Tem noção? Campo Grande é 1878, se não me engano. Sabe muito aí, mas... negócio de transporte. Esquece, irmão. Do século XIX. Cara, isso é um absurdo, assim. A gente não teve capacidade, não teve vontade política. Por quê? Entramos numa dos grandes barões dos ônibus, que é uma realidade, né? Que tá aí Eduardo Paes agora dizendo que tá reformando por conta da Mob Rio. O que ele tá fazendo agora é o que nós já falamos isso há muito tempo. E o que ele fez no BRT a partir da Mob Rio pra estatizar, que ele botou uma empresa pública, mas é um modelo também, a gente já fala isso desde que o pessoal, meu irmão, tá aqui no Rio de Janeiro. E agora ele tá achando que tá fazendo algo inovador. E pior, a gente nem fala, o BRT não deveria ser ônibus, deveria ser sobre trilho. Aí você não sabe, eu sou como vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele botou um projeto lá pra veletizar tudo, pra gastar mais bilhões. Irmão, o Eduardo Paes, ele é a síntese do eu crio o problema para eu mesmo resolver. É por isso, cara, que brincam com o nosso dinheiro. Isso é muito fruto do próprio capitalismo, né? Eu crio o problema, gasto o dinheiro da população, porque são sempre os mesmos fazendo as obras, ele mesmo fez a Mob Rio, mas já passou também, ele quer já fazer a concessão. E quem vai administrar essa concessão? Você vê mesmo que é com a mesma patotinha. Vai lá, dá uma de keynesiana ali, vamos botar coisa vamos botar o Estado para acontecer, para botar emprego, para dar emprego pro povo. Mas você vê que são sempre as mesmas empresas, sempre os mesmos. Até quando, cara? Que a gente vai se acostumar? E é muito triste ver uma parte do campo progressista achando que o Eduardo Paes vai resolver o nosso problema. Irmão, a vice dele, olha que maravilhoso isso, assim. A vice dele é uma bolsonarista de carteirinha. A vice dele é a irmã do Washington Reis. O Washington Reis só não é candidato. Ou o Washington Reis só não é vice do Eduardo Paes porque ele está inelegível. Mas vamos lembrar de uma coisa? O Washington Reis era secretário de quê? Transporte. De transporte, pô. O cara não fez nada. Aí ele botou a vice. Domina o MDB. O Washington Reis chegou a ser o vice do Cláudio Castro. Exatamente. A candidatura dele caiu. E deu ruim, botou o Pampolha. Então, assim... Conselheiro Pampolha. Conselheiro. A gente tá perdendo um pouco da noção do, olha só, nós verdadeiramente queremos acabar com a extrema-direita. Mas, assim, parece que a extrema-direita veio do nada. Irmão, a extrema-direita, assim, é uma construção. Quem é antessala ali? Porque em 2015, 2014, 2016, que ali teve o golpe da Dilma, tava lá o senador Pedro Paulo votando como com a Dilma? Mas não foi só o Pedro Paulo, porque parece que o Pedro Paulo foi do nada. O Paulo era secretário municipal e foi exonerado. Isso que eu ia falar agora. Só pra ir lá votar. Isso que eu ia falar agora. O Eduardo... Ele nem precisava. Como acontece muito. O próprio... Fazendo um só paralelo aqui. A posição. Mas ele ia ser candidato a prefeito, né? Fazendo um paralelo aqui, o Douglas Ruas, eu perguntei pra ele, Douglas Ruas, como é que o PL votou depois que o Rodrigo Bacelar foi solto? A ele, Siri, eu não estava na Alerj, eu era secretário. É isso, pelo menos ele teve essa cartada, mas o PL todinho basicamente votou. Não é isso, mas isso aí ele omitiu. Mas o Pedro Paulo nem isso fez, foi lá e toma. Aí os caras agora estão querendo vender, com todo respeito, assim, o PT nacionalmente é o nosso aliado. Nós queremos acabar com o Flávio Bolsonaro, entendemos a reeleição, nós já tiramos isso há muito tempo. O pessoal, presidente Lula é nosso presidente. Eu fui o único do debate da Band, falei, presidente Lula, que bom que o senhor voltou em 2022 e nós vamos para reeleição novamente. Fui o único. Aí os caras estão achando que, e aí cria-se uma narrativa igual criou em 2024 com o Tarcísio Mota, como eu falei aqui antes, que temos que acabar com o bolsonarismo. Como se a vice dele, meu irmão, é representante desse neoliberalismo nos transportes, porque o Washington Reis está lá, e ao mesmo tempo, pior, uma bolsonarista de carteirinha com toda a família. Então, isso porque Caxias, o netinho tá lá, que é o sobrinho dele, enfim, é prefeito de Caxias, que a família Reis continua mandando em Caxias. Pergunta lá que eles vão fazer campanha para presidente. E aí querem me convencer que querem acabar com a extrema-direita, sendo que a vice dele na segunda ou terceira maior, São Gonçalo é a segunda. Terceira cidade mais importante, mais populosa do estado do Rio de Janeiro, tá fazendo campanha pro Bolsonaro.
Pô, meu, é chamar a gente com todo respeito a todo mundo, mas é chamar a gente de otário, né? Pô, não é a vida, meu irmão, não pode ser vender uma parada que a realidade demonstra que não é assim. A gente brinca com essa turma do Paz aí, da Jane e tal, são os fascistas antifascistas, né? Realmente. Nem são, né? Não, Esses, no não caso, são. nem, né? Pois é. Que estão ali Só pra terminar aqui o assunto transporte, né? Eu falei da tarifa. Dê informação aí. Quando eu entrei na faculdade, já que eu mencionei a faculdade, era 60 centavos a tarifa da Supervia, março de 99. Com o IGPM acumulado em 27 anos, que geralmente é o índice usado para correção de tarifa, dá 4,90. Então, a tarifa atual é quase o dobro do que a tarifa corrigida pelo IGPM em 27 anos. E piorou muito o serviço, né? Que acho que é um negócio que a gente não pode perder de vista, né? Porque fica parecendo, né? Eu lembro que, assim, eu sou da Zona Norte, né? Maria da Graça, onde tem metrô. Tem estação de trem também. Eu te dou o gancho. Mas é porque o trem veio num processo de sucateamento que fica parecendo que sempre foi ruim. E não era assim, né? É óbvio que nunca foi de excelência, nos mas... anos 90 ele foi sucateado ao extremo para justificar a privatização. Aí depois da privatização melhorou na década de 2000 com os investimentos feitos pelo governo do estado, né? Com a aquisição de novos trens, reforma de estação e tal. Mas tá quase 20 anos largado. E o metrô segue essa lógica, né? De sucateamento, né? Tinha essa coisa do metrô ser, nossa, olha que o metrô é limpo, né? Sempre teve essa coisa, né? Do metrô, nossa, basicamente porque o metrô só vai até a Pavuna, né? E o trem vai pega a Baixada e a Zona... Mas nem tá mais limpo assim, não. Não, pois é, mas é porque tinha essa lógica de limpeza do metrô, né? Nossa, porque o metrô, né? É isso, o metrô vai da Zona Norte, vai a poucos lugares e não vai na Zona Oeste, enfim. E aí, queria que você falasse do metrô, então, porque eu tenho uma outra pergunta pra você. E aí, saindo da região metropolitana. Não, porque o metrô também, a gente estava fazendo um levantamento por funcionamento hoje do metrô, acho que é 950 milhões, depois veio 950 milhões que foi despesa geral, né, para fazer funcionar no ano. Só que o orçamento dos caras, os caras levantaram de faturamento 1 bilhão 200 e algumas coisas assim. Então assim, os caras tiveram mais de 200 milhões, irmão, de lucro. Tá dando lucro o metrô. Tá dando lucro. Uma margem altíssima. É uma informação que não é passada, que o metrô dá lucro. Dá lucro. Porque, irmão, não tem como, é a maior passagem do Brasil. É a mais cara do Brasil, irmão. Isso é um absurdo. São Paulo, com um sistema muito maior, é R$5. Muito, cara, isso é indignante. Porque, olha só, pensa no seguinte, a lógica do Estado são esses mesmos, é isso, vamos lembrar mais uma vez, o Washington Reis é o secretário. Esse pessoal que organiza o crime, não é só o crime a partir das facções, tem o crime desses grandes empresários que, meu irmão, drenam o dinheiro do povo. Essa é a lógica, porque assim, na minha concepção, depois ali do Wilson Witzel, depois do Bolsonaro, quem ascendeu ao poder é uma galera com a mesma governança, mas que vão ainda mais nas profundezas, ao ponto de fazer acordo e ser mais um do Comando Vermelho, por exemplo. Tamo junto, Comando Vermelho. Eu vou ser teu coordenador político, como a Polícia Federal tá dizendo. Mas o anterior, que era esse crime mais desses bandidos que drenam o dinheiro do povo, com grandes contratos, todo mundo muito engravatado, que não faz essa coisa tão que aos olhos da população. Pô, irmão, como é que tu faz uma relação com armas, não sei o quê, mas ficava em outra categoria, mas o modo de governar é o mesmo e sempre drenou. Era aquela revolta que nós tínhamos, que eu acho que assim, hoje a gente vê, mas quando vê aquelas grandes empresas que, meu irmão, fazia acordo com o Centrão mesmo, isso sempre existiu e agora foi para uma categoria mais aos olhos da população. Meu irmão, como é que você chegou nesse lugar? Só que onde eu quero chegar é o seguinte, o modo de governar não mudou. É totalmente neoliberal, é totalmente, meu irmão, são grandes empresários ganhando e roubando a população. E aí, tanto... É o número certinho. 900 milhões. Isso, a despesa. Chegou operacional do metrô. O custo operacional. Chegou na ordem de grandeza. É isso. É porque como tá 860 da Supervia, então eu linkei 900 milhões. Porque senão a agência Lupa diz que incorreto, não é? Não está distorcido. Ele falou que era 1,2, era distorcido. Mas é isso, são 200 milhões porque dá lucro, mas é isso, meu irmão. É porque o Estado ele é fatiado para grupos ganharem muito dinheiro. E aí, tanto desses milhões, bilhões, ou até mesmo quando você vai fatiando para vários deputados, como tá aí o pai do Knoploch, né, na Rio Metrópole, que ninguém conhecia. Nós temos um instituto pensando na região metropolitana que ninguém conhecia, meu irmão. Pensando bem. Com vários contratos bilionários. Então, assim, esse é o Estado do Rio de Janeiro que, meu irmão, tem um modo de governar onde estão drenando os recursos do povo. Então, assim, dinheiro nós temos. A grande questão é que falta vontade política para fazer uma política para o povo. Porque, historicamente, vem sendo feita uma política para os bilionários e os magnatas.
Você trouxe essa linha política aí do modus operandi de governar, né? A gente esteve aqui semana passada com Augusto Pirillo, que é um sociólogo, inclusive seu companheiro do PSOL, e ele traça, e todos os outros pesquisadores traçam uma linha do tempo que diz muito sobre exatamente isso, né? Sobre como havia os acordos, ou seja, a classe política, ela entrava em acordo com crime organizado, os empresários do crime organizado, os gerentes de território de crime organizado, essas coisas. Ou seja, já existia, sempre existiu, e a direita que fazia isso, aquela coisa do vou aí, tô aí e tal, pra fazer campanha, pra despejar um dinheiro e tal. E isso muda a partir do momento que eles passam a ser representantes do crime organizado, inclusive o crime organizado começa a milícia fazendo isso, né? Colocando gente dela, literalmente milicianos, né? Ou seja, você para de financiar deputados para botar os seus a serem deputados. E isso tá acontecendo a gente tá vendo, com o Comando Vermelho, com o Terceiro Comando, etc, né? Os grandes crimes, né, estão acontecendo isso. Vamos falar, seria um pouquinho de interior do estado, né? Você falou, você tá com a vice de Volta Redonda. O interior do estado do Rio tem suas peculiaridades, como todo o interior de estado, como é o Rio de Janeiro, né? Muito central, a capital tem uma vida econômica e social muito, que drena. Até mais pronunciado no estado do Rio do que em outros estados. Do que em outros estados, exato. Na região metropolitana. Até talvez pelo tamanho, enfim, pela toda a constituição histórica. Capital, exato. Federal. Exato. E a gente ali tem a esquerda. Historicamente tem dificuldades de vir quadros da esquerda notáveis dali. Por exemplo, de ter prefeituras de esquerda ali, você conta nos dedos, né? Mesmo na época do Brizola, era muito difícil. E hoje a gente tem um cenário que primeiro, dominado pelos currais eleitorais da direita ali, das emendas PIX, né? Das prefeituras e prefeitos e deputados locais, né? Que irrigam ali um serviço público, que nem sempre é um serviço público de qualidade, mas enfim, né? Tá lá, a gente tava aqui entrevistando agora o Chico Alencar, no programa que vai ao ar semana que vem, ele fala sobre isso, né? E tem lá a plaquinha do fulano e tal. E a esquerda tem muita dificuldade também, porque é um eleitorado dito como conservador, embora eu acho que isso haja um debate aí sobre o que é ser conservador, mas enfim. E ao mesmo tempo tem a questão religiosa, né? De fundamentalismo religioso também tomando conta desses locais. Como é que você tem pensado a campanha? Para além da campanha, como é que você tem pensado os territórios fora da região metropolitana, considerando que você é um cara que é muito identificado com a questão do território, que eu acho que é uma grande qualidade sua perante principalmente o seu partido, mas a esquerda como um todo, que tem essas questões. Abandonou um pouco o território, foi muito pra coisa do nacional, pra coisa da democracia, o voto de opinião. O voto de opinião. E, cara, quando eu vejo teus vídeos lá, pô, tá sem ônibus aqui, eu falo, cara, tá certo. A gente tem que ter esse tipo de candidato político. O posto tá com a parede O posto tá com a faixa, tá sem asfalto, porque é onde o Estado impacta primeiro na vida das pessoas. Quando você conta essas histórias aí de trem e tudo mais. Você então é um quadro que pensa assim, sem descartar a ideologia, óbvio, vinculado a um território da região metropolitana. Como é que você tem pensado, o partido tem pensado, a campanha tem pensado, para entender os interiores, né, que também são diferentes, né? Você quer falar, né? Tem a região serrana, uma coisa, lagos, são coisas diferentes, claro, óbvio. Como é que você tem pensado nisso, assim? Cara, eu vou colocar um ponto aqui que eu posso até falar sobre propostas, mas aproveitando aqui a audiência no lado B do Rio e a sua pergunta, me fez lembrar que é o seguinte, eu não quero ser governador somente para construir boas políticas públicas e impactar a nossa população, mas também para ser uma revolução que nós queremos fazer. E isso é também construir novos quadros. Eu sempre critiquei no passado o PSOL, dizendo que, o PSOL não chega aqui, eu já era do PSOL, o PSOL não chega aqui, o PSOL, aí tem que ir conversando com alguns parlamentares, algumas pessoas, eu fico, cara, o PSOL é você também, irmão. Não é sobre o PSOL não vir. O que você quer? Óbvio que, assim, no fundo, as figuras públicas não vêm aqui. Ah, beleza. Então, assim, qual é a minha vantagem, não só por querer construir políticas públicas, romper com vários paradigmas, né, que nós estamos conversando aqui, mas me fez lembrar, eu tive uma entrevista com uma chinesa que estava fazendo um doutorado aqui, e ela falou como é que era o Partido Comunista lá na China. E eles têm um programa que é o seguinte, todo mundo que é do partidão, ele necessariamente, porque isso, né? O Partido Comunista, né? Partidão, olha isso. Para você ascender, porque tem internamente dentro deles, tem essa lógica da meritocracia, que é uma outra perspectiva. Mas assim, para você ascender aos mais altos cargos lá, você primeiro, antes de tudo, na sua juventude, você vai para o interior da China
pra você meio que construir, qual o seu perfil pra você começar a construir e ser um quadro. Cara, isso pra mim, eu me identifiquei muito, porque do lugar onde eu estou, cara, eu construí um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só, sou um dos fundadores, sacou? Hoje nós temos mais de 4 polos de educação popular, que é o Esperança Garcia. Hoje nós temos vários polos de esporte, de esporte fundamentalmente jiu-jitsu, futsal e tal. Enfim, entre muitas outras, várias parcerias, como o Nilo de Cosmos, faz parte desse complexo do projeto coletivo Tudo Numa Coisa Só. Tem um bloco do Barba Laranja, então é carnaval, é cultura, é educação. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Eu acho, cara, que a tua pergunta é uma realidade que o interior, mas não só o interior, a Baixada, a Zona Oeste, ainda existe muito pouco, ou pouquíssimas pessoas que são quadros que a esquerda fomenta. Porque isso vai muito mais no voto da opinião, extrema-direita, bolsonarismo. Só que a gente tem que estar no dia a dia com a população. Eu quero muito construir, dentro do partido, do nosso programa, e como governador, incentivar pessoas. Meu irmão, tu quer construir políticas públicas? Vai pegar o trem, vai lá pro interior, vai pra Itaperuna, dá condições. Tá? Não é pra se ferrar. Vai fazer sozinho. Vai fazer sozinho, mas dá condições pra esse povo começar a vivenciar, pra depois vir pra centralidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, pra altos cargos, mas pra conhecer, pra começar a construir uma nova cultura, porque aí sim eu vou fazendo com que lideranças do interior, porque, cara, eu sou evangélico. A igreja faz isso. A igreja faz isso, irmão. Manda missionário pro Manda missionário, meu irmão. E aí cada um com a sua causa, sabe? Respeito todo mundo que vai. Já conheci pessoas maravilhosas que já foram, meu irmão. Meu tio, eu tenho um tio que foi pra Minas, pro interiorzinho, e falou, meu irmão, porque esse é um bom coração com a minha família. O ponto é assim, a gente precisa construir política interna partidária e de governo para que essas pessoas estejam no interior para começar a daqui a 5, 10 anos. Porque passa, meu irmão. Tá falando aqui, né, da época da tua faculdade, já passou. Até o que, 15, 20 anos aí? 27. 27 anos. Mas tá bem jovem, mas tá bem, mas tá 24 bem. que eu saí. Mas tá bem, mas tá bem. É isso, eu tava na faculdade ontem. Então assim, eu tô um pouco aqui elucubrando, né, com vocês, mas é porque é um ponto pra mim que eu vim desse lugar que sempre reclamei, mas eu sei como foi importante eu juntar com uma galera, né, do meu coletivo Tudo Numa Coisa Só, e deu a possibilidade de que bom que mesmo muito capenga tinha um trem pra eu chegar e me formar, enfim, e viver aquilo tudo. Só que eu acho que, terminando aqui um pouco do médio e longo prazo, né? Porque a gente precisa efetivamente de quadros políticos no interior, e para isso, meu irmão, a gente que hoje estou como vereador e futuro governador do estado do Rio de Janeiro, nós temos que construir mecanismo para que brote, porque vai falar que todo mundo que tem lá é conservador, que não tem gente, o que falta é alguém falar, meu irmão, vamos embora, vamos junto, vamos construir, porque assim, para chegar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente efetivamente ter uma cultura e ter com que o nosso projeto, né, de esquerda esteja estabelecido de Itaperuna a Paraty, enfim. Mas dito isso tudo, pra mim, cara, a minha querida amiga Juliana, né, que ela já foi candidata também a prefeita em Volta Redonda. Então, assim, o interior pra gente é fundamental. É uma potência que precisa dar visibilidade à quantidade de potencialidades que nós temos, sabe? Então é isso. Quando a gente fala, por exemplo, citar um exemplo aqui sobre turismo. A gente fala muito sobre turismo do cartão postal. Cara, a gente tem, assim, a falta de infraestrutura do Estado para que a gente chegue em Vassouras, por exemplo, como eu tava agora. Tem pouco tempo que nós fomos lá fazer, né, nesse processo de pré-campanha. Cara, é lindo. Uma cidade histórica, maravilhosa, bonita pra caramba, que tem muita coisa pra mostrar. Então, assim, Friburgo, Petrópolis, sacou? Petrópolis até um pouquinho mais perto, enfim. Mas é isso, região dos lagos, a própria Costa Verde também. Então, assim, nós temos muitas potencialidades indo pro Noroeste, que a própria infraestrutura de boas estradas e incentivar o turismo de base comunitária. Que o turismo, o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro. Só que todo mundo fica aqui. Pô, na Copa agora, meu irmão, eu fui no shopping pra comprar uma roupa pra começar a campanha. E aí a quantidade que eu vi de gente de argentino aqui, todo mundo falando espanhol, pô. Então, assim, tem que ficar só aqui? Eu acho que não é. A gente precisa fomentar com que esse turismo esteja no interior, mas principalmente construir cooperativas, construir lugares para que o turismo de base comunitária... Eu falo isso porque eu sou autor do turismo de base comunitária na cidade do Rio de Janeiro, que foi vetado pelo Eduardo Paes, porque a lógica dele é essa, é construir uma cidade a partir da especulação imobiliária, e os grandes empresários do turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, você vê que é tudo nichado, pô. Tô dando um exemplo.
né? Fora as outras potencialidades que tem de indústria metal mecânico, que já é uma realidade que nós precisamos potencializar ali no Médio Paraíba, Resende, Volta Redonda também. E quando se fala de indústria, mais uma vez, né? A lógica ambiental é fundamental, porque hoje o mundo já demonstra que podemos ter indústrias, mas que estejam em conformidade com a agenda ambiental. Então, assim, o interior para mim é fundamental, cara. Só que precisamos de um Estado que efetivamente pense numa lógica estratégica e que seja coordenada. O que acontece hoje, o próprio Douglas Ruas foi secretário de cidades. Secretários de cidade da cidade dele de São Gonçalo, que mesmo assim carece muito. Então, cara, ter a Juliana Carvalho é justamente essa possibilidade de demonstrar para a população que o nosso projeto de esquerda tem uma mulher negra do interior, que isso vai ser a nossa prioridade, assim como Zona Oeste, Baixada e as favelas. Cansamos de ter política somente para a elite. Nós precisamos de ter gente da periferia e do interior no governo do estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Siri. Muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer aqui um bom apanhado, né, do que você anda pensando sobre a sua campanha, pensando de Rio de Janeiro. Sempre um barato tê-lo aqui. Desejo sorte na campanha. Não é fácil, né? A gente sabe o quanto é cansativo, mas, enfim, no final das contas, e aí acho que ganhando ou não, no final das contas, a gente sabe que vão ser dias de aprendizado, né? De conhecer o Estado mais ainda, né? De entender mais ainda o povo. Candidatos como você, que efetivamente vão nos lugares e ouvem, né, com a experiência de ser, né, de vir do povo, porque acho que é importante isso também, né, a gente às vezes esquece aí. Tem candidato que parece que é do povo e tal, né, que falar samba e tal. Inclusive ele gostou do personagem, né, mas enfim. Então é bem legal e a gente sabe que vai ser cansativo, não é fácil, e assim, a gente tá no momento em que ser um candidato de esquerda no governo do Rio de Janeiro, o berço do bolsonarismo, né, que a gente não falou aqui no programa, falou no programa do Chico, né? Tem isso, né? É um dado aqui, é o Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro. Ovo da serpente, né? Exatamente. Jair Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro, né? O Carlos agora a gente conseguiu despachar, mas enfim. Era vereador lá comigo. Pois seu vereador federal, né? É vereador federal, exatamente. Esse aí, enfim. Então a gente deseja sorte e é isso. Acho que é claro que a gente deseja também que aqui na contagem dos votos dê tudo certo pra você. Mas, independente disso, você tá traçando uma trajetória muito interessante. Quadro novo, como você falou aqui, né? Então, isso é bom pra gente também, né? É até curioso, né? Que a gente gravou agora com o Chico, né? Que já é um cara mais velho, uma mente que já passou por muita coisa de uma outra 80, geração. Então, acho que foi legal. Que era vereador quando o Siri nasceu. Pois exatamente. Acho que é legal a gente ter passado por isso. O programa, né, com o Chico vai ao ar semana que vem, tá, gente? Então acho que a gente passou aqui pelo Chico e agora por você. Obrigado, deixa seu recado final aí, por favor. Primeiro eu quero agradecer toda a galera aí que tá nos ouvindo. Espero que tenham gostado. Caio, Daniel, Luara, obrigado aí também pelo esse convite. Sempre que vocês quiserem, pode contar comigo que eu estarei aqui. Que bom que agora foi presencialmente, que em 2020 foi um pouquinho mais difícil. Foi complicado. Mas quero agradecer muito e para a nossa galera, né, do campo progressista, tem uma candidatura de esquerda que é importante a gente confiar, porque é o projeto que o Estado do Rio de Janeiro precisa. Não dá para ficar sempre nessa história do mal menor. A gente não aguenta mais o mal menor. O Estado do Rio de Janeiro precisa ter uma revolução e alguém que venha efetivamente do povo, como nós estamos aqui colocando no nosso projeto. Obrigado mais uma vez a toda a galera do lado B. Tamo junto. Beijão. É isso. Laura Ramos, boa noite. Mais do que precisa, eu diria que o Rio merece, né? Um projeto novo, uma cara nova, uma vida nova, para que a gente comece, né, tá de fora, possa também observar para que a distância segura seja cada vez menos distante, viu, Caio? Então, isso, agradecer ao candidato, né, pela disposição de estar aqui conversando com a gente. Caio, Daniel, brigadão aí por mais essa semana e todo mundo que ficou com a gente até agora. Até a próxima. Valeu. É isso, Daniel Soares. Obrigado, Siri. Foi mais uma ótima... Papo de Zona Oeste, Zona Oeste, tá feliz, né? Sorte na campanha, sorte na luta e até a próxima. É isso, gente. Queria deixar aqui um recado antes, para todo mundo conhecer o SMT, o Se Mexa também, tá? É um hub de mobilização para ampliar a participação das pessoas na política. Eu tô aqui ajudando lá na equipe de comunicação do SMT, então convido vocês a saberem mais, acompanharem,
semexatambém.com e no Instagram, @semexatambém. A gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B 10 anos, lembrando que agosto é o mês dos nossos 10 anos, né? Efetivamente, a gente fez aí aniversário no dia 12 de agosto, semana passada, então desde já a gente agradece a todo mundo que deu aí os parabéns pra gente nas redes, e a gente espera que daqui até o final do ano a gente comemore muito, faça eventos de comemoração, cervejadas especiais, episódios especiais, e de preferência, né, com uma vitória aí sobre a extrema-direita nas urnas e sobre a direita aqui no Rio também. Também falar do dia 27, né, a gente vai fazer aí o programa especial, uma gravação com plateia lá na Casa Porto, dia 27, por enquanto exclusivo para apoiadores e apoiadoras, então vem apoiar a gente, apoia.se/lá do B do Rio, para ver, ouvir, confraternizar com a gente. Vai ter a Cecília Oliveira e o Rolando Calheiros lá no programa. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente espera trazer mais novidades. Semana que vem a gente volta e eu te convido a ficar com a gente e fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.